Oi pessoal, tudo bem? Você conhece a história de Abacuque? Pois é sobre ele que nós vamos ter essa conversa do áudio de hoje. Pro céu ou pro inferno? E essa decisão de... E você tá preparado? Você sabe pra onde você vai? Gente, Abacuque é um livro da Bíblia, né, que tem esse nome por causa de um profeta, que também se chamava Abacuque, que registrou no livro uma conversa que ele teve com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Abacuque conversou com Deus e ele registrou essa conversa em um livro e foi Deus que falou para ele registrar, para que todo mundo pudesse ler. E essa leitura chega até hoje a mim e a você. E é sobre este livro que nós vamos conversar. Eu vou falar mais assim de uma aplicação prática que eu vejo no livro de Abacuque, de algumas coisas que Abacuque me ensina, certo? E eu espero que também ensine você. Eu não vou falar muito sobre história e tal, a única coisa que eu vou falar é que Abacuque foi um profeta e essa conversa que ele teve com Deus foi registrada por ele mesmo. É um livrinho super curto, só de 3 capítulos, então a tarefa de casa de hoje para você é ler o livro de Abacuque na íntegra, né? Depois do que a gente vai conversar aqui, se você ainda não conheceu o livro de Abacuque, está mais do que na hora de você conhecer, você não acha? Bem, então o que a gente vai falar sobre Abacuque? Para começar, gente, eu quero dizer que eu acho Abacuque assim... fantástico. Fantástico, porque ele não tinha nada demais, nada de especial. Ele era como eu, como você. Mas ele era assim, ligadinho com Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele não abria mão de conversar com Deus, de todos os dias desenvolver esse relacionamento com Deus, a ponto de Deus responder a ele. Gente, não é isso que a gente quer? A gente não quer conversar com Deus e que ele nos responda? Pois muito bem, vamos aprender alguma coisa com Abacuque hoje. Eu trouxe alguns pontos que me chamaram a atenção, tá certo? Tomara que sirvam também para você. Então Abacuque, ele era um homem que conhecia a Deus. Como é que a gente sabe disso? O que é que nos leva a crer? Gente, é o seguinte, Abacuque começa logo o livro orando, tá? Orando, ou seja, conversando com Deus. Abacuque está indignado e ele leva essa sua indignação a Deus. Primeira coisa linda que eu acho em Abacuque é que ele não vem para Deus com meias palavras, ele não tem uma capa, ele não tem uma maneira especial de conversar com Deus, uma maneira formal, não. Se ele está se sentindo indignado, ele leva essa indignação a Deus. Ele é sincero, é isso que eu quero dizer. Ele chega para Deus, ele chega diante de Deus com sinceridade. Senhor, é isso que eu estou sentindo, tal. E o que ele estava sentindo naquele momento era indignação. Por que ele estava indignado? Porque estava acontecendo muita violência onde ele morava. O povo dele estava sofrendo violência. O homem mau estava... os homens maus, eles estavam oprimindo os homens justos. Não existia justiça. E aí ele foi falar com Deus, né? Deus também é justiça, e ele sabia disso, e ele chegou para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo, não? Olha só o que Abacuque falou, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não? O Senhor não está prestando atenção na violência, na injustiça? O Senhor não vai fazer nada? Gente, olha que intimidade. Então Abacuque, ele chegou indignado e veio falar com Deus, questionar Deus se ele não estava vendo essa injustiça, certo? E aí, ele disse assim, será que o Senhor não se importa com o que está acontecendo com a gente? E Deus respondeu, viu? Deus respondeu. Eu acho tão interessante porque Abacuque fala assim, ó. Ele faz as perguntas, as questões dele para Deus, né? O Senhor resolveu dar poder aos caldeus para nos castigar? E aí Deus responde. Deus diz bem assim para ele, olha, é o seguinte. Realmente, essa violência que você está vendo vai aumentar e vocês vão ficar mais oprimidos ainda e a justiça vai aumentar mais ainda. Os caldeus, né, que é os babilônicos, eles vão dominar vocês e vocês vão sofrer muito. E aí você tem que ler o livro para ver o que Deus fala, coisinha por coisinha. Mas o fato é que aí que Abacuque fica abalado mesmo, que Abacuque diz, espera aí, quer dizer que os caldeus vão dominar sobre nós? Não, tudo bem, Senhor, que nós estamos precisando de um castigo porque nós pecamos muito, mas os caldeus, eles são piores do que nós. Como é que eles, que são piores do que nós, eles é que vão nos corrigir, eles que vão nos dominar. Eles são piores do que nós, Senhor, não está lembrado, não? Parêntese.
Não parece com a gente? Nós não somos assim? Quando a gente vai falar com Deus, a gente não parece dois irmãos pequenos assim brigando, dizendo: olha ele, o senhor não está vendo isso não? O senhor não está vendo não, senhor? Fulaninho fez pior do que eu. Por que está acontecendo comigo se fulano é pior do que eu? Fulano mente, fulano isso, fulano faz aquilo. E ele não está sofrendo como eu estou sofrendo. Nós temos essa mania. Abacuque é igualzinho a nós. Ele também chegou lá e disse: ah, senhor, tudo bem. Mas eu não sei se isso é justo não. Eu não sei que justiça é essa. Questionou se aquilo era justo. Ó, vou até ler para vocês aqui o versículo. Capítulo 1, versículo 13. Ele diz: nós somos perversos, mas eles são piores que nós. Será que o Senhor, que não tolera o pecado de maneira alguma, vai ficar assistindo calmamente enquanto eles nos devoram? Olha o que Abacuque disse para Deus. Eu acho fantástico. Fantástico. Ele diz assim ainda no 17: o Senhor vai permitir que eles façam isso para sempre? Será que sempre sairão vitoriosos em suas guerras tão cruéis? Depois que Abacuque pergunta isso tudo para Deus, ele diz assim, no começo do capítulo 2: agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor vai dar. A minha queixa, ele estava se queixando. Mas ele sabia que ele não estava falando palavras ao vento, que ele não estava só desabafando com o cosmos, ele estava falando com Deus. E Deus, ele responde a quem clama. Então ele clamou a Deus. Ele abriu o coração, ele foi sincero, ele disse tudo que estava angustiando ele, tudo que ele achava daquela situação. Eu e você não somos proibidos de chegar para Deus e dizer: Senhor, é isso que está acontecendo, e em relação a isso que está acontecendo, é assim que eu estou me sentindo, eu quero saber, o que o Senhor acha disso? O Senhor vai deixar? Como é que vai ser? E ele disse: eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, esperando o Senhor me responder, eu só vou sair daqui quando o Senhor me responder. E Deus respondeu. Deus respondeu: olha, fica calma, Abacuque, porque o negócio vai ser forte, vai ser sério, vocês vão ficar oprimidos, a violência vai aumentar e a injustiça vai aumentar, mas... E aí Deus diz uma coisa assim que serve também para nós, que consola o nosso coração. Ele diz: olha, o sucesso dos ímpios é provisório, não se preocupe não. Não se preocupe que isso não vai durar para sempre não. Eles vão vencer por um tempo, mas quem vence no final, quem ganha no final, é quem está com Deus, é o justo. Certo? Então, o sucesso dos ímpios não é para sempre. Tem um tempo. As coisas podem estar ruins para mim, para você, nós podemos estar sofrendo, mas é por um tempo. Deus tem prazo de validade para o nosso sofrimento, a gente não vai sofrer eternamente, não. Deus está conosco, certo? Foi isso que Deus disse para Abacuque. Então, ele disse assim, ó... o sucesso dos ímpios é sempre temporário, mas Deus cuida de quem é fiel a Ele. Então, quando Deus diz, Deus cuida de quem é fiel a Ele, a mim no caso, quando Deus falou, o que que Deus está dizendo com isso? Deus está chamando Abacuque a confiar nele. Deus está lembrando a Abacuque, ou no nosso caso aqui, na atualidade, vamos fazer uma aplicação, Deus está me convidando e convidando você a confiar nele. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, o negócio vai piorar, mas não se preocupe, porque eu prometo, eu garanto que depois essa história vai virar. E aí cabe a mim e a você confiar no que Deus está falando. Abacuque confiou. Por quê? Porque Abacuque conhecia Deus. Ele sabia quem ele era e ele sabia que quando Deus fala, está falado. Ele sabia que ele podia confiar na palavra do Senhor. Ele tinha intimidade para isso. Ele tinha já tido experiências com Deus, a ponto de saber que quando Deus fala, está falado. E eu e você? Será que a gente tem experiências com Deus a ponto de saber que quando Deus fala, está falado? A ponto da gente descansar o nosso coração e saber que Deus, se Deus falou, Ele vai fazer? A ponto de saber que apesar das coisas estarem aparentemente terríveis, Ele não nos abandonou, Ele está conosco? Olha, essa confiança só é gerada através do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus. Olha a intimidade que Abacuque tinha com Deus. Sabe quando Deus falou assim que a coisa ia piorar e que a injustiça ia aumentar e que eles iam ser oprimidos pelos caldeus? Abacuque não ficou feliz não, gente. Abacuque disse, sabe o quê? Eu estou aterrorizado com essa notícia, Senhor. Eu estou aterrorizado, eu estou aqui, vou ficar caladinho aqui esperando isso acontecer. Certo?
É lindo, gente. É lindo. Vocês têm que ler Abacuque. Sério, não deixem de ler Abacuque. É bem pequenininho. Vocês sentam e lêem inteiro, assim, rapidinho. Para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Mas aí Abacuque, que conhecia Deus, ouviu o que Deus falou e confiou. E confiou. Deus prometeu para ele que a vitória seria dele depois. E ele se agarrou nisso. E aí, ele simplesmente fez uma oração. E olha essa oração, gente. Vamos aprender com essa oração. Vamos aprender com essa oração. O capítulo 3 começa dizendo assim: esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor. Não é oração de derrota. É oração de triunfo, porque Deus já tinha contado para ele o fim da história. Ele já sabia como é que tudo aquilo ia terminar. E vocês sabem, o que importa? O que importa é como as coisas terminam. Certo? E aí olha a oração que Abacuque fez. Ó Senhor, agora que eu ouvi falar dos seus planos, Deus contou os planos dele para Abacuque. Gente, olha que intimidade. A gente tem que buscar isso, gente. Agora que eu ouvi falar dos seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nessa hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente. Ele estava clamando ao Senhor, tá? Que é o que eu e você temos que praticar. E olha o detalhe, ajude-nos novamente como fez no passado. Lembra que eu falei para vocês que Abacuque confiava em Deus porque ele já tinha tido experiências com Deus, ele conhecia Deus, ele sabia o que Deus já tinha feito. Então, ele sabia que se Deus já tinha feito uma vez, ele poderia fazer de novo. E aí ele cita na oração, como o Senhor fez no passado. Eu e você também podemos fazer isso. Quando a gente for falar com Deus, a Bíblia diz que a gente tem que entrar com confiança diante do Senhor. E lá, quando a gente entrar com confiança diante do trono, a gente vai lembrar. Lembra também que Jeremias fala, quero trazer à memória o que me dá esperança? Então a gente vai lembrar, vai dizer, Senhor, assim como o Senhor fez no passado. E a gente vai lembrar a nossa mente. Não é lembrar a Deus, gente, porque Deus, eu vou lembrar para Deus, porque ele pode estar esquecendo. Não, gente, Deus não esquece, não. A nossa mente é que quer esquecer. E quando a gente lembra, a gente está lembrando a nossa mente. Olha a alma, olha José ali, preste atenção. Deus já fez isso, Deus já fez isso, Deus já fez isso. Deus é Deus. Do jeito que ele fez uma vez, duas vezes comigo, com outras pessoas que eu conheço, com todos os personagens bíblicos, ele pode fazer de novo. E aí a gente vai e alimenta a nossa alma e acalma o nosso coração. Tá? Então Abacuque orou assim. E aí eu vou pular pro versículo 17 do capítulo 3, é o final do livro já. Olha essa oração de Abacuque para concluir. Começou aperreado, né? Desesperado, mas aí conversou com Deus. Depois que você conversa com Deus, as aflições vão embora. E ele terminou assim. Olha só, gente. Olha a diferença do versículo 16 para o 17. Olha o 16. Eu tremo ouvindo essas coisas. Meus lábios tremem de medo. Minhas pernas vacilam e eu estremeço de pavor. Esperarei em silêncio o dia em que toda essa tragédia vai acontecer ao povo que está para nos invadir. Ok. Aí no 17. Embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, olha a situação devastadora. Embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, tá fazendo isso na sua mente essa imagem? Não tem rebanho, não tem figueira, não tem árvore, tá tudo arrasado, tá? Mas embora tudo isso esteja acontecendo, eu me alegrarei no Senhor e ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Olha só, Abacuque sabia o segredo. Qual é o segredo? O Deus da minha salvação está comigo. E nada que acontece ao meu redor me abala. Por quê? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque a nossa força vem do Senhor. E porque a alegria do Senhor é nossa força. Tudo isso a gente tem que se lembrar no dia da adversidade. E aí, Abacuque, ele expressou, ele externou toda a confiança dele em Deus através dessa oração. E ele mostrou que ele sabia quem era Deus e que ele não tinha que desconfiar, ele não tinha que ficar desesperado. Por quê? Porque Deus estava com ele. O Deus da salvação estava com ele. Ele continua dizendo,
Ele termina dizendo, no versículo 19: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Então não importa o que está acontecendo, Deus pode pegar os meus pés e fazer como Ele faz com os pés da corça. E eu vou correr e eu vou passar por cima do que está acontecendo. Porque o Deus que eu sirvo é soberano e Ele vai me salvar. Abacuque expressou isso quando disse: o Deus da minha salvação. Eu e você temos que ter certeza, temos que lembrar sempre a nossa mente que o meu Deus, que o seu Deus é um Deus que salva, é um Deus que livra, é um Deus que nos leva em segurança para o lugar onde nós precisamos ir. Então, todas as vezes que a gente estiver desesperado e que a situação assim estiver devastadora, que a gente olhar para um lado, olhar para o outro, como Abacuque olhou e viu que não havia nada, que estava tudo destruído, não interessa, porque nós temos um Deus que é o Deus da nossa salvação. Nós confiamos nele porque o conhecemos. E assim como ele fez lá atrás, ele vai fazer de novo na minha e na sua vida. Tá certo? Espero que essa palavra abençoe você, que você fique com Deus e até a próxima.